Bom, sejam todos bem-vindos. Alguns colegas imagino que vão chegando aí na medida em que o processo começar. Eu quero dar aí a minha boa tarde a todos. Já em Portugal aí é boa noite, né? Ou quase, né? E fico muito feliz que vocês estejam aqui para esse dia bem especial que nós vamos fazer aqui, que é sucesso em vendas. Porque esse é um grande desafio. Como vender? O que fazer para vender? Eu conheço várias pessoas que, quando pensam na possibilidade de vender alguma coisa, elas entram em pânico, né? Porque elas pensam que elas vão ter que se indispor com algumas pessoas, elas pensam que elas vão ter que convencer as pessoas na marra, contra a vontade, né, a participar desse tipo de processo. Quando, na verdade, o que nós propomos aqui é um olhar dentro da programação neurolinguística para essa questão das vendas. Então, eu vou cobrir aqui vários assuntos interessantes sobre esse tema. Ou seja, nós vamos falar da programação neurolinguística e principalmente de alguns processos ligados à venda. E com base na programação neurolinguística, vamos ver ainda a linguagem hipnótica aplicada ao processo de vendas. E nós vamos ver que vender é algo que é muito mais natural e espontâneo, que na verdade vender significa encontrar alguma coisa que seja importante para alguém, para que essa pessoa tenha isso que é importante para si. E uma das primeiras coisas que eu quero começar a falar sobre isso, nós vamos fazer algumas práticas também, é a questão: será que eu sou vendedor? Será que eu quero me tornar um vendedor? Ou eu já sou um vendedor, eu sei que eu sou vendedor, vendedora, ou eu nem sei que sou vendedor e sou sem saber. Eu costumo dizer que todos nós somos vendedores, tá? Isso é uma coisa bem interessante aí da gente se dar conta, né? Todos nós somos vendedores. Todos nós. Mesmo que você não tenha um emprego formal, mesmo que você não tenha um emprego formal, aquele emprego assim, onde você trabalha num estabelecimento, ou você vende um produto ou serviço, seja por telefone, seja pessoalmente, mas todos nós somos vendedores. E por que que todos nós somos vendedores? Por que disso? Porque todos nós temos alguma coisa para oferecer para alguém, seja formalmente num processo estruturado de venda, seja num outro processo informal. E seja muitas vezes um processo onde você não vai ganhar nenhum dinheiro em relação a isso. Mães querem vender para os filhos qualidade de vida, que eles sejam saudáveis, tenham juízo, querem vender para seus filhos o desejo deles assumirem uma vida com boa conduta, longe das drogas e uma vida saudável. Eh, Pessoas que se amam querem vender para outra pessoa a ideia de que estar nesse relacionamento é uma coisa boa e é benéfica para ambos. Pessoas que muitas vezes têm alguma ideia de alguma coisa que muitas vezes não é nem sobre vendas, mas política ou social, tentam vender para as outras pessoas através de posts nas redes sociais o que eles acreditam, o que eles consideram que são importantes. Religiosos tentam vender para as pessoas ou uma forma de viver de acordo com algumas crenças específicas. Então, todos nós somos vendedores, mesmo que nós não façamos troca monetária em relação a isso. Todos nós, ocasionalmente, em maior ou menor grau, em muitas áreas de nossas vidas, nós temos alguma coisa que a gente quer convencer alguém de alguma coisa, a gente quer que alguém compartilhe de uma ideia que a gente tem, a gente acha que tem uma opinião sobre alguma coisa ou alguma coisa que pode ser benéfico para aquela outra pessoa e a outra pessoa não conhece. Então você vai se aproximar daquela pessoa e você vai oferecer a sua visão, a sua perspectiva, seu ponto de vista. Professores, né? Professores, eles querem vender para os seus alunos dedicação, estudo, comprometer-se para o vestibular. Agora não é mais vestibular, é o Enem aqui no Brasil, e para as provas, para os concursos, personal trainers ou instrutores de atividades em academias ou ginásios, né, como se diz em Portugal, também tentam vender a ideia de um corpo saudável, de uma vida e uma rotina com exercícios físicos. Então, isso é um pequeno exemplo de que todos nós podemos nos beneficiar desse programa, porque todos nós temos alguma coisa a dizer, e tem aquelas pessoas especificamente que vendem produtos, serviços, ideias,
né? Ou seja, escritores tentam vender seus livros, eu sou escritor também, né? Na minha área. É, pessoas que organizam cursos querem vender seus cursos, pessoas que têm um produto ou trabalham numa empresa ou têm sua própria empresa, seu próprio negócio, também querem que as pessoas comprem aquilo que eles têm. Então, como fazer para que cada vez mais pessoas possam comprar, para que vocês possam fazer fluir aquilo que vocês têm dentro de si para as outras pessoas? O que que pode facilitar? O que que pode ser bom para isso? O que que pode ajudar nesse processo? É pensando nisso que eu criei esse seminário aqui através do Instituto Manifesta, que também é o meu instituto, junto com outros colegas, onde nós estamos trazendo excelência em termos de programação neurolinguística, coaching, hipnose, desenvolvimento pessoal, psicologia, ou seja, nós vamos fazer uma série de coisas a respeito de tudo isso. E eu já quero logo convidar todos que conheçam o Instituto Manifesta, entrem no Instituto Manifesta, institutomanifesta.com.br, onde vocês vão ter a oportunidade de aprender mais sobre várias coisas. Nós temos muitas coisas planejadas, eu já vou começar a aula propriamente dita em mais alguns minutinhos. Então, nós temos várias coisas aí. Esse é o site, né, do Instituto Manifesta, institutomanifesta.com.br, onde você vai ver aí vários programas que nós estamos fazendo. Nós vamos ter um practitioner em programação neurolinguística voltado para negócios, para pessoas que estão na área de vendas, de negócios, corporativo. É o mesmo practitioner em programação neurolinguística, sendo que ele é todo trabalhado em cima de negócios, do processo de estar numa organização, ou se você é dono de alguma coisa, ou se você vende alguma coisa, ou se você tem alguma coisa que você quer que prospere na sua vida. Então, é um practitioner completamente voltado para esse objetivo, né? Então, nós vamos ter várias coisas aí acontecendo. Vamos ter o Poder da Hipnose também, que é um final de semana de hipnose comigo, tudo isso em Foz do Iguaçu. E não interessa de onde você vai estar vendo essa transmissão, né? Foz do Iguaçu é fácil de você chegar de qualquer lugar do Brasil, tem voos de tudo quanto é lugar, então é fácil de você chegar. Vamos ter PNL, o segredo para vendas explosivas, onde no primeiro módulo do Practitioner nós vamos trabalhar muita comunicação, que é extremamente útil para vendas e que faz toda a diferença aí no processo. E a diferença desses treinamentos em programação neurolinguística é que você treina em sala de aula. Nós não vamos falar sobre programação neurolinguística aplicada aos negócios. Nós vamos fazer processos que desenvolvem competências e, com isso, as pessoas têm a oportunidade de conseguir resultados em suas vidas, porque elas vão desenvolver competências. A diferença da programação neurolinguística, já introduzindo aqui o nosso webinário hoje, nossa aula de hoje, é que a programação neurolinguística, ela não fala sobre as coisas, ela fala sobre as coisas e ela treina você para desenvolver capacidades e competências, para desenvolver uma série de habilidades que hoje são muito mais importantes do que na época que a programação neurolinguística foi criada originalmente. Porque a PNL foi criada nos anos de 1970 e poucos, e já era muito importante, mas hoje, do jeito que o mundo está hoje, todas essas coisas que são estudadas pela programação neurolinguística são muito importantes. Então, cada vez mais essas habilidades que nós desenvolvemos, elas fazem a diferença, né? Então, você vai ter aí o Business Practitioner em programação neurolinguística com certificação internacional, onde você vai fazer um processo de transformação e mudança muito grande e ainda ganha uma certificação internacional que vem da Alemanha, da Europa. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vamos agora começar o nosso processo aqui de PNL e vendas, né? Se vocês tiverem pessoas que têm interesse em relação a isso, convidem as pessoas para participar, para elas conhecerem, para elas saberem mais a respeito disso que nós estamos fazendo aqui. Então vamos dar início. Aqui eu vou compartilhar a apresentação. Bom, iniciando, por onde que a gente começa, né? Eu vou começar com uma metáfora bem interessante, que é a metáfora do mestre Zen. Há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, um homem queria estudar com um guru.
um guru que era muito famoso porque ele despertava o melhor nas pessoas. Ele fazia o melhor das pessoas virem à tona. Então todo mundo queria ir lá para os Himalaias ou algum lugar ali perto, estar com ele num mosteiro que ele tinha simples, mas as pessoas passavam alguns dias lá e vários trabalhos eram feitos por ele e seu grupo, e as pessoas conseguiam se desenvolver. E esse rapaz nos Estados Unidos acompanhava isso com afinco. Assim que a internet começou, ele começou a imprimir tudo aquilo que eram os depoimentos das pessoas que iam estar com esse mestre Zen e que conseguiam resultados incríveis, suas vidas eram transformadas completamente. Ele só pensava que ele precisava muito daquilo, ele precisava mudar, ele precisava prosperar, ele estava querendo começar um negócio próprio e ele queria prosperar, ele queria ter bons resultados, ele queria fazer a diferença que faz diferença, né, em sua vida. E por conta disso, ele começou a juntar dinheiro para ir visitar o mestrezinho. Ele ficou quase 3 anos juntando dinheiro, comendo só o necessário, andando a pé. A maioria das vezes ia para o trabalho a pé, gastava muito mais tempo para economizar dinheiro do ônibus e tal. Então ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo isso. E ele conseguiu, depois de quase 3 anos, o dinheiro para ir participar do processo, viajar até lá, que era muito caro. E aí ele foi, e foi ali um grande desafio para ele, né? Durante 3 dias lá, ele chegou lá longe, no lugar onde ele ia, lá do outro lado do mundo, e aí ficou 3 dias num burrico subindo uma montanha, né, e tal, para chegar lá onde era o mosteiro do Mestre Zen. E ele chegou lá, ele tinha levado 3 cadernos com todas as anotações de tudo aquilo que o mestre Zen havia feito, porque ele tinha certeza que, para economizar o tempo, ele ia dizer exatamente para o mestre Zen o que que ele precisava trabalhar com ele, né? Ou seja, porque ele já tinha lido tantos depoimentos do sucesso do mestre Zen, que ele sabia exatamente como o mestre Zen iria ajudá-lo a conseguir esses objetivos desejados. E ele levou tudo, 3 cadernos assim, grossos e tal, cheios de anotações. E ele dizia: Eu já vou dizer logo o que que ele precisa fazer comigo, se tá tal caso, tal coisa que mudou, que foi feita, tal processo que foi descrito nos depoimentos. E assim ele chegou lá e ficou ansiosíssimo. Passaram-se 2, 3 dias lá, ele trabalhando com a equipe e o grupo, e nada do mestre Zen. Um dia ele apareceu lá, ele já ficou mais ansioso, mas ele descobriu que mais 2 dias seriam necessários para ele estar pessoalmente com o mestre Zen numa audiência. E esse dia foi marcado e o mestre Zen mandou um convite para que ele tomasse um chá no jardim com ele. E ele nem dormiu nessa noite, né, dessa noite anterior para a noite desse encontro. E chegando lá, ele começou a falar, né, falar, 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 que ele estava muito feliz, que ele estava honrado de estar ali, que era um prazer, que ele ficou 3 anos se sacrificando para estar ali, e que ele tinha tudo anotado, de todas as pessoas, de todos os depoimentos que foram dados, que estavam online, ele anotou tudo, porque ele sabia exatamente o que precisava ser feito, como o mestre precisaria mudá-lo, através de quais técnicas importantes. Ele começou a falar, 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 e o mestre não conseguia nem abrir a boca. E numa pausa que ele fez, ele convidou o jovem para a mesa e ficou olhando para ele. Ele continuava a falar, 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 porque tal caso, tal situação, o mestre nem lembrava, mas são tantas pessoas que vão lá vê-lo, que ele nem lembrava mais quem eram aquelas pessoas, o que ele tinha feito. E ele falava, 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 numa pausa também para respirar. O mestre disse assim: Posso servir o chá para você? Ele disse: pode servir o chá. Ele falava, 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 falava. E o mestre foi servindo o chá. E uma hora ele deu um grito jovem. Ah! Por quê? Porque a água havia transbordado da caneca e pela mesa e tinha queimado a perna do jovem. Ele disse assim: a água transbordou, transbordou a caneca. O senhor não está vendo que estava transbordando e mesmo assim continuou colocando água quente, água fervendo? Aí ele disse assim: Pois é, essa é a sua primeira lição, meu filho. A sua mente está tão cheia de ideias, está tão cheia de coisas, está tão cheia de tudo. Eu estou me perguntando aqui se eu tenho alguma coisa para ensinar para você, ou se você precisa fazer algum espaço aí dentro na sua mente para poder acolher as coisas que eu tenho para trabalhar com você. E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala sobre programação neurolinguística, porque a programação neurolinguística é exatamente sobre isso. É exatamente sobre essa questão.
sobre você abrir a sua mente para poder mergulhar dentro de si e acessar recursos que podem fazer uma diferença muito grande na sua vida. Isso é uma coisa muito importante. Daí eu quero dar as boas-vindas a todos aqui. Em algum momento eu vou fazer algumas pausas, vou abrir para perguntas também, para vocês poderem perguntar, saber alguma coisa. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer também aí para que vocês me perguntem, anotem aí tudo o que vocês queiram, né, para que a gente possa seguir. Se alguma coisa realmente vocês não estiverem entendendo ou compreendendo, me chamem e a gente responde aqui. Eu respondo, né? Eu e eu mesmo, né? A gente responde aqui. Então, o quanto você vai fazer a PNL funcionar na sua vida? O quanto você escolhe se comprometer? É a sua escolha, é a sua vida. O quanto você está disposta, você está disposto a fazer a programação neurolinguística funcionar na sua vida. E isso é uma coisa muito importante para você se perguntar. O que que você quer fazer? Né, porque existem 2 tipos de pessoas que se relacionam com PNL, aqueles que só querem ler alguns livros, algumas coisas, e aqueles que praticam a programação neurolinguística. Mas vamos falar sobre coisas aqui, vamos começar já já a fazer uma prática de programação neurolinguística para abrir os nossos trabalhos aqui, que tem a ver com um dos primeiros passos aí relacionados a vendas e o sucesso em vendas, a diferença que faz diferença. Eu vou fazer uma prática com vocês aqui a respeito disso, e depois vou continuar explicando para que vocês já sintam a PNL de perto. Porque o outro tipo de pessoa que se relaciona com a PNL é aquela pessoa que pratica a programação neurolinguística. E você precisa praticar a PNL para que ela funcione. Não adianta só você conhecer a programação neurolinguística teoricamente. Não adianta isso. É importante que você também se abra para estudar a programação neurolinguística plenamente e pratique os exercícios de programação neurolinguística. E é por isso que é importante que você faça formações em PNL, como, por exemplo, o Practitioner, como, por exemplo, várias outras também, porque você vai ter a oportunidade, é como ir numa academia, você não vai ficar mais forte, não vai emagrecer apenas lendo sobre como funcionam os exercícios físicos. Você precisa ir lá e operar na realidade as coisas para fazer as coisas acontecerem. Então, é muito importante se perguntar exatamente isso: qual a relação que eu quero ter com todas essas coisas? E a primeira coisa que alguém que vai vender qualquer coisa, ou que vai fazer qualquer projeto na vida, na verdade, é você decidir o que que você vai elevar da condição de sonho ou desejo a condição de meta, porque muitas pessoas falam assim: eu eu tenho uma meta de emagrecer. Aí eu pergunto assim: o que que você está fazendo sobre isso? Nada. Mas eu tenho essa meta. Eu digo: não, você não tem meta. Você tem um sonho, você tem um desejo de emagrecer. Assim como algumas pessoas falam: eu tenho uma meta de fazer o meu negócio prosperar. Eu tenho uma meta de ser bem-sucedido, de ter prosperidade na minha vida, de escrever um livro, de fazer seja lá o que for, de ministrar um curso, de ganhar dinheiro com o meu produto, com o meu serviço. Aí eu sempre pergunto: o que você está fazendo já na realidade, no mundo de 3 dimensões, para que isso aconteça? Porque se você não estiver na realidade fazendo algumas coisas, você não vai ter esse resultado. Então você não tem uma meta, você gostaria de ter uma meta, mas você não tem, né? Você poderia ter uma meta, mas você não tem uma meta, você tem um desejo, que é bem diferente da meta, né? Muitas pessoas falam hoje em dia, né? Não se esqueça dos seus sonhos. Claro, os sonhos são muito importantes, mas não se esqueça das suas metas. Eu acho que é mais importante ainda. Porque sonho todo mundo pode ter e ele pode não acontecer, ele pode não te levar a lugar nenhum. Eu conheço várias pessoas que têm muitos sonhos e foram se frustrando um a um em relação aos seus sonhos. Por quê? Porque eles nunca elevaram os sonhos à condição de meta. E a gente precisa elevar os sonhos à condição de meta. Isso é uma coisa importante, né? Que a gente eleve os sonhos à condição de meta, porque senão você não vai ficar sempre aquela pessoa que sonha, que deseja e as coisas não acontecem, né? Então, é importante que a gente se dê conta disso. E a gente vai falar justamente sobre isso. Se você quer vender mais, né, como eu falei, algumas pessoas chegaram agora, é,
Todos somos vendedores, mesmo que você não trabalhe para vender numa loja ou num departamento, ou não faça venda por telefone, você tem alguma coisa para vender para alguém, que seja ideias, que seja um ponto de vista, uma visão de mundo, uma visão religiosa, uma visão de alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa para vender para alguém. Né? Ou seja, que não necessariamente você vai pedir dinheiro por isso, né? Você, como eu disse, até mães querem vender para os filhos a ideia deles serem ajuizados, deles não usarem drogas, serem saudáveis. Então, eles querem vender, querem que os filhos comprem essa ideia. Então, se você quer ser um bom vendedor, uma boa vendedora, então a gente vai ver aqui algumas coisas. E lembrando, gente, que vocês vão receber, já acho que já receberam meu livro, O Mago e o Vendedor, né, que é um livro exatamente que faz parte da trilogia do Mago, que são livros de programação neurolinguística escritos de uma maneira fácil para todo mundo entender, né, e não para manuais para formação em PNL. Então, o Mago e o Vendedor, ele é independente dos outros, embora faça parte de uma trilogia, eles são totalmente independentes. É um livro justamente feito para vendedores, para quem quer vender. E hoje nós vamos falar aqui de metas que ajudam a construir resultados em vendas, nós vamos falar de processos aplicados especificamente, que estão no Mago e Vendedor também, sobre vendas com PNL, já na prática como fazer, e vamos finalizar mais para frente aí com a linguagem hipnótica aplicada à venda, que é uma coisa bem interessante. Né? A linguagem hipnótica, que é quando você usa a hipnose para justamente poder, não a hipnose de fazer a pessoa deitar num lugar e fechar os olhos e alguma coisa assim, tá? Na verdade, é um processo de comunicação, que hipnose não é só fechar os olhos, é interagir com as pessoas. Aliás, algumas das melhores hipnoses que eu faço são hipnoses onde as pessoas elas estão conversando comigo, batendo um papo, e eu estou usando a linguagem hipnótica que ajuda com que essas pessoas mergulhem dentro de si e acessem os recursos que elas têm. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, antes da gente começar a trabalhar com metas, que vai ser o primeiro workshop de PNL e vendas que a gente vai fazer, eu vou colocar para vocês, né, que existe uma diferença importante, como eu falei, entre metas, sonhos e desejo. Né? E isso é muito importante porque você ter sonhos e desejos, isso não vai necessariamente se transformar numa meta. Quem estuda PNL sabe. A gente prefere que você tenha pensamento positivo, a gente prefere que você tenha crenças positivas, que você seja uma pessoa otimista e positiva. Mas isso sozinho não vai fazer você vender mais. Isso sozinho não vai fazer você chegar nos resultados que você deseja chegar. Não vai fazer. Tá? Você não vai ter esse resultado apenas sendo uma pessoa com um pensamento positivo. Eu prefiro que você tenha, muito mais agradável, muito melhor para você que você tenha um pensamento positivo, que você tenha uma série de coisas saudáveis e positivas aí para você. Mas isso sozinho não vai fazer você ter resultados, os resultados que você deseja. Porque justamente a programação neurolinguística, ela modelou a excelência. Até para a gente já introduzir essa questão aqui da PNL nas vendas, né, até para a gente poder introduzir essa questão aqui, a gente precisa entender que a PNL nasceu da modelagem da excelência. Richard Bandler e John Grinder, eles modelaram, são os criadores da PNL originais, depois outros se juntaram, como Robert Dilts, entre outros. Eles se juntaram e começaram a se perguntar o que que as pessoas que fazem coisas excelentes fazem. Enquanto outros teóricos, por exemplo, se perguntavam qual é a linha psicológica desse terapeuta de sucesso. Ah, ele é da Gestalt, o Fritz Perls, que foi um dos modelados. A Virginia Satir é terapeuta familiar. O Milton Erickson é hipnoterapeuta. Bendel e Grinder não queriam saber disso, eles queriam saber o que que eles fazem. Eles são excelentes, ponto. O que eles fazem? Como eles fazem? O que eles fazem? Então, a PNL é a modelagem da excelência. E uma das coisas que a PNL modelou é o processo de geração de resultados, que é a boa formulação de metas ou objetivos. Então, se você quer vender mais, se você quer prosperar no seu negócio, se você quiser ter resultados excelentes, a primeira coisa que você precisa se perguntar o que que eu posso fazer que funciona, e essa é uma das características da programação neurolinguística, que é fazer aquilo o que funciona. Como Bandler diz, né, não é igual a outras psicologias que vários terapeutas dizem que podem funcionar, podem não funcionar. Pode ser
que seja. Eu ouvi isso quando eu me formei em psicologia. Talvez você aplique psicanálise e outras coisas nas pessoas e você faça anos de terapia com a pessoa e talvez não resolva o problema dela. Eu lembro que quando eu vi, bem antes de eu saber que PNL existia, eu vi isso pela primeira vez, eu falei assim: "Caramba, é isso mesmo? O que é que eu estou fazendo aqui? Caramba!" Isso me deu uma desnorteada, assim. O Bandler, depois disse a mesma coisa, que ele acha isso um absurdo. E ele usa uma metáfora muito interessante para ilustrar isso. Eu não quero um automóvel que funcione 30% das vezes. Eu não quero uma torradeira que só 27% das vezes faça a torrada quando eu preciso tomar café da manhã apressado para alguma coisa. Eu não quero um ônibus espacial que leva pessoas lá para a estação espacial, vidas humanas, que talvez só funcione 30% das vezes. Ele disse: "Isso não é um bom negócio. Eu quero que todas as vezes o ônibus espacial funcione enquanto ele estiver operando. Eu quero que todas as vezes, enquanto estiver funcionando, a torradeira faça meu pão de manhã no tempo que eu preciso." Perdão. E com esse espírito, ele estudou a neurologia, como a gente funciona, como a gente pensa, como é que a gente se estrutura, ele e o John Grinder, né? E depois o Dilts e outros, como que a gente faz isso para que a gente aumente dramaticamente, ao invés de talvez funcione e não funcione, ele é categórico e eu concordo, a PNL faz aquilo que funciona. Todos que trabalham com PNL, eu acompanho, inclusive dou supervisão para vários terapeutas que agora estão começando a trabalhar com PNL, os resultados eles são mensuráveis, as coisas acontecem. Por mais que algumas pessoas precisem de mais tempo para trabalhar, mesmo tendo mais coisas para trabalhar, as coisas continuam a acontecer na vida dessas pessoas. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né. Então, não adianta só você ter sonho e desejo, é importante você fazer aquilo que funciona, que a PNL modelou como aquilo que funciona. Então a minha meta pessoal para atender bem clientes e ter grande desempenho profissional, qual é a sua meta? Qual é a meta que você tem para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, para o trabalho que você tem? Seja você trabalhando para alguém ou você tendo o seu próprio negócio e fazendo as coisas acontecerem. Qual é a meta? Vamos ajudar você a construir essa meta agora, né. Então, o que que é importante sobre essa meta? A meta, ela precisa motivar você. Então, tem gente que se impõe metas de coisas que não são ecológicas, como nós chamamos na programação neurolinguística. Ecologia significa harmonia. Então, se eu me imponho fazer uma coisa que eu não gosto disso que eu estou fazendo, a chance que eu tenho de sabotar isso que eu estou construindo é muito grande. É importante que você, tente o máximo possível, mesmo tendo desafios, criar uma meta que te leve para algum lugar. Isso é muito importante. Então, ah, quais são os valores, quais são as coisas realmente importantes? Quando você pensa no resultado que você quer ter vendendo, ou vendendo seu produto, serviço, divulgando, vendendo, popularizando sua imagem, às vezes você é treinador, palestrante, terapeuta, ou vende alguma coisa ou algum serviço, né? Ou seja, o que que é importante sobre isso? Porque é muito importante que você se conecte com a importância que tem isso que você está tentando construir, que é isso que vai levar você. É isso que vai fazer você ir adiante. É isso que vai te manter, inclusive, resiliente e perseverante diante dos desafios, porque qualquer coisa tem desafios. Então, tendo em mente a meta escolhida, ou seja, vai pensando o que que é a meta que você quer construir. Ah, eu quero daqui a um ano ser referência na minha área, eu quero daqui a um ano escrever um livro, eu quero daqui a um ano que a minha empresa seja capaz de prover tais produtos, tais serviços. Então, qual é a meta que você tem? Começa a pensar mais objetivamente nisso, nós vamos trabalhar tudo isso em detalhes aqui, né? Mas trabalhe o processo de PNL modelado para boa formulação de objetivos, para que ela fique mais harmônica e tenha maiores chances de ser de fato alcançada. Porque a modelagem do que vocês vão aprender aqui agora comigo sobre a construção de metas para vender para os negócios, o que quer que seja, é a modelagem da excelência e a modelagem daquilo o que funciona. Então eu quero que cada um de vocês agora, você pode escolher assim, se você vai só me ouvir agora, fechar os olhos e imaginar as coisas, ou se você vai fazer um pouco disso, um pouco anotar. Não se preocupe que não é transe hipnótico, não é hipnose que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos aqui apenas falar sobre cada uma das etapas para você construir a meta de vender mais ou de ter sucesso ou de ter desempenho profissional, o que quer que você deseje.
Então, eu vou pedir nesse momento que, tendo em mente aquilo que você quer que seja uma meta, eu quero que você pense. O primeiro critério, a meta deve ser positiva. Isso significa que você precisa definir especificamente o que você quer. Porque muitas pessoas dizem assim: eu não quero continuar pobre. A mente inconsciente não processa o não. Então, quando você diz eu não quero continuar pobre, você está focalizando em quero continuar pobre, já que o não tem uma representação interna. A gente sabe o que significa, mas a gente não processa isso e o foco vai todo para o problema. Eu não quero sofrer tal como eu venho sofrendo há anos. Olha, você está falando só do sofrimento. Eu sempre pergunto no consultório assim, quando eu atendo pessoas: quem não quer sofrer, quer o que no lugar? Quem não quer ganhar o que você ganha, ganha quanto diferente desse valor que você ganha? Ou seja, para ajudar a pessoa a botar o foco naquilo que ela quer. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça, e eu sugiro até que você anote, se você puder, é o que que eu quero conseguir especificamente, voltado para o positivo, para o presente. Eu quero isso, e não eu não quero aquilo. Eu quero saber o que você quer. Então escreva o que você quer. É o primeiro critério aí da boa formulação de metas. Outra coisa que é muito importante é que você deve começar, continuar e dar desenvolvimento a essa meta que você tem. Então, a partir de onde você está hoje, qual é a sua situação em relação ao que você deseja? Isso é muito importante que você saiba, igual um GPS da mente. Pega os seus GPS do seu automóvel, do seu telefone, experimenta dizer para o seu GPS: eu quero ir para tal lugar, para tal sítio, mas não digo onde eu estou. O GPS não tira você de onde você está, né? Então, o GPS não tira você de onde você está. Né? Então, é muito importante também que você diga onde você está, saiba onde você está. Isso é de crucial importância. Onde eu estou em relação àquilo que eu desejo? Onde eu estou em relação a isso? E para onde eu quero ir? Para que você comece a traçar essa navegação mental. Só de você ter claramente uma noção de onde você está e ter claramente uma noção onde você deseja chegar, e ficar contemplando essas duas informações aqui, o seu cérebro já começa a trabalhar para resolver essa questão. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Se isso estiver claro, o seu cérebro já vai começar a processar soluções, possibilidades de coisas que você pode fazer. Então, a meta ela precisa gerar motivação. Qual é o objetivo que você tem? Por que que é importante? Por que é importante conseguir o que você deseja conseguir? Por que que isso é uma coisa importante? O que conquistar essa meta sobre desempenho profissional, vendas ou o que quer que seja, por que que ela é importante em si e por que que ela é importante para a sua vida como um todo? Quais os efeitos que ela vai trazer, sistêmicos, como a gente chama, na sua vida como um todo? Ou seja, a partir do momento em que eu vender mais, ganhar mais, tiver condições melhores, isso vai me possibilitar ter o que mais, que vai muito além desse objetivo que eu estou me propondo a conseguir. Então, vai anotando tudo isso, vai pensando, vai refletindo sobre todas essas coisas. Então, que evidências eu tenho de que eu estou caminhando na direção daquilo que eu desejo? E evidência na programação neurolinguística é algo que você vê, ouve e sente. Né? Evidência não é opinião. Evidência não é eu acho. Evidência é eu vejo, eu ouço e eu sinto. Então, na medida em que você vai se encaminhando inconscientemente, conscientemente também, para construir o resultado que você deseja, no caminho de ir até onde você deseja e ao chegar lá onde você deseja, o que você vai ver? Anota. O que que você vai ouvir? O que que você vai sentir? O que que você vai falar consigo? Principalmente ver, ouvir e sentir.
E falar consigo também é importante, mas o que você vai ver, ouvir e sentir. No caminho, se eu vou do Rio de Janeiro para São Paulo, como é que eu vou saber que eu estou indo na direção certa? Como as paisagens vão mudar? O que que eu espero ver na medida em que eu vou me afastando do Rio de Janeiro? E o que que eu espero ver na medida em que eu vou me aproximando de São Paulo, por exemplo? Né? Então, é evidência sensorial. Então, quando eu estiver indo na direção da meta de vender mais, de ter um excelente desempenho profissional, nos negócios, seja lá o que for, o que que eu vou ver, ouvir e sentir no caminho? E principalmente quando eu chegar lá, o que que meu olho vai ver, meu ouvido vai ouvir e o que que eu vou sentir quando eu chegar lá? Isso é crucial que esses critérios de evidência fiquem bem claros. Então, sugiro que você comece a criar na sua mente uma representação motivadora, onde você vai estar bem, sabendo que você está indo na direção do que você deseja. Cria esse ensaio mental, onde você está vendo, ouvindo e sentindo. Como seria se fosse possível você realizar isso agora na sua vida? Como seria se você se permitisse já, hoje ainda, dar passos nesse sentido? Outra questão muito importante, a meta, para que realmente você flua inconscientemente para construir a sua meta. Ela precisa ser ecológica. Ecologia na PNL significa harmonia, significa que mesmo tendo desafios, e eles são esperados, mesmo tendo imprevistos, mesmo eu lidando com situações que eu sei que vão me desafiar, aquilo ali é esperado, é congruente. Não ecológico é quando eu me imponho fazer coisas que me agridem, que não me fazem bem, que criam dissonância em mim. Isso é algo não ecológico, tá? Então, como pode ser ecológico você construir esse resultado que você deseja? Né? Como é que ela pode ser compatível com o resto da sua vida? Não só para você, para si, mas no seu entorno. Aí você vai dizer assim, mas o que que os outros têm a ver com a minha meta? Eles não têm a ver com a sua meta, mas o seu sistema, o sistema família, o sistema que você flui, o seu círculo onde você flui, tudo é influenciado pelo que você faz. Se você começar a fazer as coisas de uma forma que começam a agredir as pessoas, esse sistema ele vai reagir a você. Isso pode não ser bom, isso pode atrapalhar você conquistar o que você deseja. Então, a meta ela precisa ser harmônica, ela precisa ser ecológica para você e, dentro da medida do possível, ser feita de uma forma que o seu entorno não se sinta tão agredido, para que isso não dê um coice em você, para que não ricocheteie em você de volta, porque o seu sistema é infeliz com você. Eu já vi pessoas que às vezes se jogam em alguma coisa muito polêmica, que para elas é maravilhoso, mas para muitas pessoas não é. E aí eles começam a querer impor aquilo, convidar as pessoas para reuniões que elas não querem ir, para falar de assuntos que as pessoas não querem ouvir e tal, e elas não entendem por que que todo mundo começa a afastar ela da vida delas, né? Por quê? Porque você não está respeitando o sistema. Você não está respeitando, o sistema está te sinalizando que não deseja aquilo e você está fazendo isso. Então eu sou escravo do meu sistema? Não, de jeito nenhum. É uma negociação que você vai fazendo. Mas se você. Um dos pontos de equilíbrio das pessoas é o ajuste social. É um dos critérios, inclusive, da saúde mental, ou como psicólogo eu posso afirmar isso para vocês, é o ajustamento social. O quanto que socialmente você. De alguma forma você se harmoniza com o entorno, com o seu entorno. Então a meta ela precisa ser ecológica. Então como é que construir isso pode ser harmônico para você e pode ser harmônico para o seu entorno. Se não estiver harmônico, quais ajustes você necessita fazer para que você faça esse processo ser mais harmônico? Não estou dizendo que tem que ser fácil, nem simples, nem moleza, tá? Eu sei que muitas metas incluem lidar com desafios e situações desafiantes, mas isso é previsto. Então, pode ser desafiante, mas é previsto. É previsto como algo esperado, algo que eu espero que aconteça. Então, tá tudo bem. Agora, se eu estou fazendo algo que me agride, que eu estou me sentindo agredido com o processo, né? Se eu estou me sentindo agredido com o processo, então tem alguma coisa aí que não está legal, né? Tem alguma coisa que não está boa. Então eu preciso rever isso. Porque mesmo tendo desafios, aquele desafio é esperado.
Então, vá pensando aí, vá escrevendo tudo isso, né? Porque isso é um processo de transformação. Mesmo aqui, nós vamos fazer um processo de transformação. Um outro critério muito importante é que a meta, ela precisa ser começada, iniciada e mantida por você. Ah, mas o meu processo, eu tenho uma equipe de vendas, eu gerencio uma equipe de vendas, eu tenho pessoas que trabalham para mim. Como é que a meta pode só depender de mim? Você tem que cuidar do que depende de você. O que que depende de você? A sua parte. O que que você pode fazer pelos resultados que você deseja? Uma das coisas que você talvez precise fazer é gerenciar pessoas no papel delas. Isso pode acontecer, por exemplo, um gerente de vendas, um executivo, um CEO que está à frente de uma empresa, de uma organização, e um dos trabalhos que ele vai ter que depende dele é como ele gerencia as pessoas, que isso é uma coisa muito importante, né? É para se levar em consideração sobre isso. Então, que passos podem ser iniciados e mantidos por você para que se aproxime sucessivamente da sua meta? O que que você pode fazer para começar, continuar todos os dias? É igual um jardim que você vai regando, né? Para o jardim ele continuar florido, você precisa regar o jardim, senão ele morre, senão secam as plantas, elas não. Aquele jardim vai encher de ervas daninhas, então você precisa manter o jardim, você precisa manter sua meta também. O que que depende somente de você e de mais ninguém para que você chegue nesse resultado de prosperar, de vender, de ter os resultados que você deseja. O que depende de você e não depende de mais ninguém. Então, acolha, perceba, identifique. E outra coisa é que a meta, ela precisa levar em conta um contexto. Sua meta está contextualizada apropriadamente, ou seja, é muito importante que aí é que você diferencia muito o sonho, tudo isso diferencia, mas principalmente aqui, nesse ponto. Você vê meu ponto? O sonho e o desejo e a meta. Porque onde vai acontecer? Como vai acontecer? Com quem você pretende, trabalhar o projeto? Então, onde, quando você vai fazer o quê? Não adianta você dizer, eu quero vender. Quando você vai começar a vender? Onde você vai começar a vender? Qual é a equipe que você vai formar? Você já tem essa equipe para fazer a coisa acontecer? Você já tem essas pessoas aí para poder fazer a coisa acontecer? Né? Essas pessoas já estão aí disponíveis para você? Né? Então, é muito importante que você se pergunte, né? Então, para você ter uma meta de verdade, você tem que começar a se responder: onde eu vou fazer o quê? Como eu vou fazer o quê? Com quem? Quando eu vou fazer o quê? Eu gosto sempre de falar, né? Quando, como, quem, onde, por quê? Quando vou fazer? Quando vou dar os próximos passos, agir? Como vou fazer? Através de que meios, caminhos? Quem vai estar envolvido, quem pode me apoiar, quem tem informações para me ajudar, onde vou fazer, onde estão as informações, onde estão aqueles que vão me ajudar a dar os próximos passos e por quê, né? O porquê dá aí a questão da motivação. Por quê? O porquê te dá essa questão aí da motivação. Por que que eu vou fazer isso? Né? Porque aí o porquê é extremamente importante. Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou me empenhar? Por que que eu vou me engajar nesse processo como um todo? Por quê? Por que que eu vou fazer? Então, tudo isso vai ajudando você a construir a sua meta. Estão anotando? Vão anotando, vão vislumbrando, vão vendo, ouvindo, sentindo isso aí dentro de vocês. E recursos também. Para que a meta funcione, nenhuma mudança ou alcance de resultados vai acontecer, diz o Bandler, se você não acessar a estrutura neurológica que vai te ajudar a levar você para lá. Ou, como diz o Diltz, é mais ou menos a mesma coisa, em outras palavras, se você não acessar os recursos e as capacidades que você precisa para as coisas acontecerem. Então, quais são os recursos que estão disponíveis dentro e fora de você para que você consiga esse resultado que você deseja? Quais recursos estão disponíveis?
quais recursos, e principalmente os recursos internos. Então, se eu quero vender mais, vender pressupõe o quê? Lidar com pessoas. Eu já vendi antes, eu já tive resultados, o que que deu certo? Eu já vi pessoas vender, eu já me comuniquei bem com as pessoas. O que que eu tenho de qualidades, de capacidades que eu posso somar nesse, nessa caixinha de ferramentas de se me tornar uma boa vendedora, um bom vendedor? Né? Então, o que que eu tenho dentro de mim de bom que eu posso trazer? E também quais recursos estão fora no sistema, porque o sistema tem recursos também. Isso é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Não só você tem recursos, mas o sistema também tem recursos. Então, quais recursos vocês têm aí dentro de vocês para conseguir o que vocês desejam? Bom, então agora que você formulou a sua meta de acordo com os critérios que favorecem a sua realização, é chegado o momento de você se perguntar: o que vou começar a fazer para de fato alcançar essa meta de vender mais, de ter desempenho profissional, de fazer prosperar meu negócio, meus serviços? O que que eu vou começar a fazer para de fato alcançar essa meta? O que que eu vou fazer? Que passos eu vou dar? O que que eu posso fazer ainda hoje? Ah, mas hoje é sábado à tarde, não importa. Algo que você vai ler, uma pesquisa que você vai fazer na internet, o que que você já pode começar a fazer para esse resultado acontecer? Como eu vou agir no mundo de três dimensões na realidade para materializar isso que eu desejo? Então, eu vou fazer uma pequena recapitulação aqui, né? Eu fui para frente aqui, antes da gente continuar, né? Porque o que nós trabalhamos aqui foi o critério de boa formulação de objetivos, que é o processo que foi modelado na programação neurolinguística, que fazem as metas acontecerem, que fazem os resultados acontecerem. As coisas acontecem na programação neurolinguística e os resultados acontecem porque foi modelado a fórmula do sucesso. Ou seja, como uma pessoa ela constrói algo com eficácia e faz essas coisas acontecerem. Eles identificaram, trabalharam, entrevistaram várias pessoas que conseguem resultados, que resolvem coisas, que realizam coisas e chegaram nesses critérios. Agora, bem rapidamente, só para a gente resumir isso que a gente está fazendo. Então, a meta ela precisa ser positiva, ela precisa depender com foco positivo, depende de você botar o foco no que você quer e dizer para si o que você quer. Focar completamente no que você quer e não no que você não quer. Isso não é óbvio? Nem sempre. Que às vezes a pessoa ela pensa em tudo menos no que ela quer exatamente. Ela pensa no que ela não quer, ela pensa nos problemas que ela não quer ter. Eu ainda brinco com os clientes, eu não quero ter esse problema. Ah, eu digo, então você não quer ter o problema, né? Ou seja, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero sofrer, quero sofrer, quero sofrer. Então você precisa dizer o que você quer, exatamente. A meta, ela precisa ajudar você a perceber onde você está e onde você quer chegar, criar justamente esse estado da mente, onde você faz essa análise contrastiva. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Eu estou nesse lugar e quero chegar nesse outro lugar. A presença de todos vocês aqui participando desse seminário, dessas coisas importantes que a gente está fazendo aqui, desse encontro, e convidar vocês para conhecerem, na verdade, né, o Instituto Manifesta. Né? Nós estamos fazendo muitas coisas boas, muitas coisas interessantes. Nós temos, sigam-nos no Instagram, nós estamos com cursos programados aí eu vou mostrar para vocês aqui só antes de eu me despedir de vocês. Nós estamos com cursos programados aí na área de programação neurolinguística, vendas, hipnose. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu quero compartilhar aqui com vocês. Vocês já devem estar conseguindo ver. Essa é a página do Instituto Manifesta. Essa é, por exemplo, a página lá do curso. Vamos começar do início, né? Então, essa é a página inicial do curso. Então, institutomanifesta.com.br. Nós vamos ter o Business Practitioner em PNL. Nós vamos ter o Segredo para Vendas Explosivas, que é o primeiro módulo do Practitioner Business, onde nós vamos trabalhar todo o modelo de comunicação da PNL para ajudar vendas, negociações e tudo mais que a gente puder. Vamos ter também o Poder da Hipnose em outubro, onde nós vamos ter um final de semana só de hipnose para você aprender a começar a sua jornada no aprendizado da hipnose. E você nota, por exemplo, que tem o Business Practitioner, que é o Practitioner em PNL, e tudo mais. Tudo isso vai estar aí disponível para vocês, vai ser em Foz do Iguaçu. Nós vamos começar
agora a partir de outubro fazer todos esses cursos. Então, se você quiser saber mais, é muito fácil chegar em Foz do Iguaçu. Você vem de qualquer lugar do Brasil. Então, visite a gente, não só na página, mas visite a gente também no Instagram para acompanhar as coisas que nós estamos fazendo. Vamos fazer outros webinários até lá. O próximo vai ser sobre PNL e negócios, nós vamos anunciar em breve quando que vai acontecer, mas nós vamos fazer, vamos avisar vocês, mas é importante que vocês estejam acompanhando a gente. E eu quero agradecer todo mundo aqui pela presença. Quero ver as mensagens aqui de todo mundo, da Júlia mandando, falando das coisas que estão acontecendo. Ismael, volta a tela um pouco para a foto, né? Qual foto? Essa aqui? Né? Esse aí é o nosso designer que fez para gente. Aqui é de um outro curso que eu participei também. Então, gente, acompanhe a gente e hoje a gente vive numa época em que ter todas essas habilidades em mãos é muito importante, é de fundamental importância. A gente vive numa época que a gente precisa, seja para vender, seja para fazer negócios, seja para o que quer que for, a gente precisa de ter todas essas habilidades em mãos. E não tem outra forma de desenvolver se você não aprender programação neurolinguística, hipnose, desenvolvimento pessoal, porque é a única forma de você ter acesso à mente subconsciente e você produzir resultados muito rápido. Eu me encantei pela PNL, porque a PNL gera resultados confiáveis, rápidos, prolongados e duradouros na vida das pessoas. Então, se você deseja ser um profissional, um vendedor melhor, um profissional, em qualquer área que seja, em qualquer negócio que seja, essas habilidades que as formações em PNL pode oferecer para você, pode fazer a diferença, que faz diferença. O Edgar diz muito bom. As dicas, os aprendizados passados nessa tarde. Parabéns mais uma vez, André. Muito obrigado. Obrigado, Edgar, por você estar aqui mais uma vez. De novo, eu quero agradecer a todos que estão sempre aqui com a gente, outras pessoas novas que vieram também, outras que vão assistir isso depois em um outro momento. E obrigado por tudo, obrigado, Cris, aí também, né? Que teve presente aí, apesar das dificuldades aí. O lá de Portugal, né? O José Fernandes, grato, professor, pela partilha, conhecimento, abraço. Então, muito obrigado a todos aí. E fiquem atentos, sigam a gente lá no Instituto Manifesta, no Instagram, é só botar @Instituto Manifesta e vocês começam a seguir aquilo que nós estamos fazendo. A Sol fala em breve em Portugal, com certeza, né? Uma hora dessa vamos estar fazendo coisas por Portugal também. Então, uma boa noite para todos, bom final de semana e fiquem atentos porque vem mais webinários por aí acontecendo.